Olá pessoal, tudo bem? Gente, Francisco falando aqui com mais um vídeo aqui para o canal Heróis da Fé. E no vídeo de hoje eu quero falar um pouco com você, eu quero conversar um pouco com você sobre um estudo bíblico que a gente vai fazer aqui sobre um homem que se levantou contra o próprio Deus, tá? Então eu quero pedir que você fique nesse vídeo até o final. Eu quero pedir também que você já chegue aqui no canal se inscrevendo, deixando o seu like, para que você possa todos os dias receber uma palavra de ânimo, receber uma palavra direto dos céus, tá? Para a sua vida. E não esqueça de compartilhar também com alguém que precisa sempre ouvir aí uma palavra, tá? Porque isso com certeza vivifica, né? A alma da pessoa fica ali, se ela estava abatida, ela passa a viver de novo, tá? Então, eu quero realmente hoje bater um papo com vocês aqui sobre a história de Corá. Vocês já ouviram falar quem foi Corá? Foi um homem que se rebelou contra Moisés na época que eles estavam no deserto. E eu quero fazer aqui uma leitura para que você possa entender um pouco quem foi Corá. Olha só, Corá, ele foi um levita que se levantou contra Moisés e Arão no deserto, dizendo que todo o povo era santo e que eles não deveriam liderar sozinhos. Movido pela inveja e pelo orgulho, Corá tentou tomar o lugar que Deus não havia lhe dado. Como consequência, Deus fez a terra se abrir e engolir Corá e seus seguidores. Está lá no livro de Números 16. A história de Corá é um alerta poderoso sobre o perigo da rebeldia espiritual e da falta de submissão à vontade de Deus. Ou seja, muitas vezes Deus ele levanta alguém, mas aí a inveja vem junto. Porque quando você é levantado por Deus para fazer alguma coisa, não tem quem te derrube daquele lugar. Não tem. Somente Deus, o mesmo que dá, é o mesmo que pode tirar. Então Corá, ele se rebelou contra Moisés porque ele achava que Moisés era o líder, porque o próprio Moisés queria ser o líder, queria ser o maioral, só que não. Moisés ele foi levantado por Deus desde o princípio para libertar o povo de Israel. O grande problema é que muitas vezes, quando você muda de nível, já tem muitas pessoas de olho em você. Tem muitas pessoas que começam a invejar e começam a fazer com que você não seja respeitado, querer tomar o seu lugar, querer dizer que você é o que você não é, e, enfim, começa as críticas. Só que quando você recebe um chamado como esse, que foi dado pelo próprio Deus, não tem quem tome de você. Por mais que alguém espragueje, por mais que alguém fale o que queira falar, mas não tem quem tome, porque somente Deus é quem pode dar e quem pode tirar, tá? Então Corá, ele se rebelou contra Moisés, porque ele pensava, poxa, Moisés quer mandar em todo mundo. Ele meio que tentou criar o grupinho dele de seguidores para ver se conseguia fazer com que todo o povo da congregação se voltasse para ele e se revoltasse contra Moisés. Mas aí, como eu acabei de ler aqui para vocês, isso fica como um alerta poderoso sobre o perigo da rebeldia espiritual e da falta de submissão à vontade de Deus. Quando Deus manda, meu caro, tem que fazer. Não adianta, tá? Então, como eu falei para vocês, ó, lá em Números 16:3 está escrito o seguinte, ó: basta, basta, pois toda a congregação é santa. Todos eles são santos, e o Senhor está no meio deles. Porque por vós exaltais sobre a congregação do Senhor. É uma pergunta no caso aqui. Por quê? Isso Corá questionando, né? E aí depois, ó, lá em 16:30, está escrito: a terra abriu a sua boca e os tragou e pereceram do meio da congregação. Ou seja, gente, olha só. A consequência da desobediência é sempre destrutiva. Então, quando você sabe que tem que fazer alguma coisa, seja na sua vida pessoal, seja na sua vida profissional, mas você não faz, aquilo ali, mais tarde, a conta vai chegar. Porque eu não sei você que está me assistindo, mas eu sou assim, ó.
quando eu sei que eu tenho algo para fazer, que eu sei que é realmente uma obrigação minha e que eu sei também que se eu não fizer isso vai me gerar prejuízo, consequências, eu só me aquieto quando eu faço. Eu só me aquieto quando eu faço. E tá aqui, ó. É exatamente o que eu tô lendo aqui para vocês. Ó. A terra abriu a sua boca e os tragou, e pereceram do meio da congregação. Ou seja, consequência de desobediência. Porque se rebelou contra Moisés. Queria tirar uma coisa que nem era dele. Vocês entendem? E aí está escrito também o seguinte: muitos hoje questionam liderança ou autoridades que Deus levantou, achando que sabem mais. Mas Deus conhece os corações e estabelece quem Ele quer. É quem Ele quer. Então, muitas vezes, quando alguém conquista algum tipo de poder na força do braço, ela pode até, você vê a pessoa assim, até às vezes até próspera e aparentemente feliz e aquela mil maravilha de vida. Só que a realidade dessa pessoa é completamente diferente. Até porque, por exemplo, nos dias atuais, né, que nas redes sociais você pode mostrar que você é uma coisa, às vezes que você não é. Que nem, por exemplo, muitas pessoas têm muito dinheiro, mas não têm felicidade. Então aqui, ó, nesse comentário aqui, eu entendo o seguinte: Deus, ele dá para quem ele quer dar o poder. Mas por quê? Porque ele conhece o coração. Ele sabe se a pessoa vai se corromper. Ele sabe se a pessoa vai usar daquele poder para humilhar outras pessoas, sabe? Então, quando a pessoa conquista isso com a força do braço, porque assim, ó, Deus ele é tão justo de tal forma que ele não vai fazer o sol brilhar só para o justo. Ele vai deixar o sol brilhar para o ímpio também, porque ele quer que esteja a mesmo nível, de igual para igual. Agora, a bênção dele não acompanha o ímpio. Não acompanha. Se acompanhar o ímpio, contradiz o que a Bíblia fala. Então, gente, uma reflexão que eu queria trazer aqui para vocês é que pode ser que você que está me assistindo aqui agora sonha com uma vida melhor, você sonha um dia em poder possuir aquilo que diante dos seus olhos você ainda não vê. Mas tem que entender que a palavra de Deus diz que o Senhor esquadrinha os corações. Então, se você conseguir algo que aos seus olhos vai lhe trazer felicidade, mas você fala que foi com a força do seu braço, esse algo, ele pode até te trazer algo para te fazer feliz, mas é algo momentâneo. É algo assim que não tem como permanecer para sempre, ou seja, até o último dia de vida da pessoa, na felicidade. Não tem como. Porque essa bênção, você que conquistou, não foi Deus que te deu. Você conquistou na força do seu braço, na sua confiança, confiando na sua sabedoria. Perdão, gente, perdão. Então, é interessante que você reflita nisso, tá? Hoje, muitos ainda como caem espírito de Corá. Ou seja, hoje em dia ainda tem muita gente que cai nessa e é como Corá. Aquela pessoa que ela olha muito mais para a vida do outro, que o outro está conquistando, do que para a sua própria vida. E aí vem a inveja e aí pronto. Questionam esse tipo de gente. Questiona, critica, se rebela contra pessoas e contra Deus. Então, seja na igreja, seja na família ou na vida espiritual, essa pessoa ela tem o espírito de Corá. E Corá, ele nos ensina uma coisa, que não se trata de posição, mas de coração. Deus exalta os humildes, mas resiste aos orgulhosos. Então, assim, Deus ele tem uma inclinação para quem é humilde. Ele olha. Eu falo inclinar-se, não estou dizendo que Deus vai se ajoelhar diante da pessoa, não é isso. Eu digo no sentido dele, assim, ó, ele ser tão grande, tão poderoso,
e olhar para alguém tão pequeno que somos nós. Às vezes eu costumo dizer que por conta dos nossos pecados, nós somos insignificantes por conta do nosso pecado. Só que Ele, com a sua infinita bondade e misericórdia, Ele olha para nós. Ele olha. Deus é muito bom, gente. Vocês não têm ideia. Deus é muito maravilhoso. Deus, ele pode fazer aquilo que não está a seu alcance, não está diante dos seus olhos. Pensa comigo aqui agora naquilo que para você é 100% impossível. É 200%, é 500% impossível. Pensa aí. Pensou? Pois isso aí que você pensou para ele é possível. É assim, ó. É só ele querer. Então, em função disso, é em saber que nós dependemos dele para tudo, é que nós devemos o adorar, buscar, se arrepender. Quando eu cometo algo que eu sei que desagrada a Deus, eu peço perdão. Eu peço perdão e eu falo o seguinte para Deus: Senhor, eu sou um ser humano, eu sou falho, eu sou pecador. Nem eu, nem ninguém consegue ser tão perfeito que nem o Senhor, que não erra, que é sábio, que não tem falhas, que é justo. Não tem como. Então, quando eu erro, eu peço perdão para Deus, porque eu reconheci que eu errei. E por mais que eu fale da palavra de Deus, eu sou um homem, carne e osso, sujeito a falha, sujeito a erros. Eu não sou pastor ainda, mas um pastor que vive na presença de Deus, mesmo assim, ele corre um risco de falhar, de errar, de cair, porque ele está sujeito. Então, sempre que isso acontece, que eu entendo que eu fiz errado, eu peço perdão a Deus. E aí logo mais vem a certeza de que ele me perdoou, porque a bondade dele se renova a cada manhã. Esse é o Deus a quem eu sirvo e o Deus a quem você também serve. Então, no resumo, Corá, ele se rebelou contra Moisés, ele invejou Moisés, ele quis tomar de Moisés uma coisa que ele não ganhou, e aí Deus interviu. Deus foi justo. O que Deus fez? Ele fez com que o fogo descesse sobre a tenda de Corá, até que Corá saísse da tenda e corresse. Enquanto Corá estava correndo, seus seguidores correram juntamente com ele. E quando eles se afastaram da tenda da congregação, a terra se abriu e engoliu todos eles. Por quê? Porque quando Corá tentou falar para o povo que Moisés não foi levantado por Deus, quando ele tentou fazer isso, sabe o que Moisés e Arão fizeram? Eles bem que poderiam ter ido bater boca, ter ido brigar na tapa, né? Não. Eles caíram de joelho no chão e oraram. Oraram e disseram: essa causa não é minha. É o Senhor quem vai provar aqui. Vai ficar provado que eu sou líder desse povo não porque eu quero, mas porque foi o Senhor que me enviou. Ah, aí não deu outra não. Aí o fogo desceu. E Corá teve que correr. Por causa da inveja. Por causa do olho grande. Sentimento ruim que começou dentro do coração. O mesmo sentimento que o anjo que era de luz, que estava lá em cima, caiu aqui embaixo. O mesmo sentimento.
Aí deu no que deu. Então, assim, ó, a inveja é a pior coisa que existe no ser humano. Tanto o invejoso como o invejado. Porque ali, em meio a essa conexão, uma coisa que eu digo para vocês é que existe um espírito maligno atuando. Porque um espírito de luz, eu garanto que não é. E aí ele trabalha tanto no invejoso como no invejado. E aí ambos se prejudicam. Mas enfim, gente, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco do que eu falei aqui, dessa questão de Corá ser um cara invejoso, dessa questão de querer se rebelar contra a autoridade levantada por Deus. Porque na terra, toda autoridade é constituída por Deus. Ah, mas é corrupto. Aí é ela e Deus. Deus deu o poder para essa pessoa. Se ela não soube dominar aquilo que ela ganhou, quem vai prestar conta com Deus é aquela pessoa. Por isso que o nosso Deus, ele é conhecido também como o justo juiz. Então, assim, às vezes você vê alguém que é próspero, ou que é uma autoridade, e aí você fala, ó, cara desse aí nem merece isso. Cara ruim desse, cara é assim, assim, assim. Se preocupa não, lembra sempre de uma coisa. Ele é o justo juiz. Ele dá para quem ele quer e ele toma de quem ele quer também. Então, a vingança pertence ao Senhor e não a nós. Então, se um dia você pensar em invejar alguém, já repreende logo. E se você achar que está sendo invejado, faça a mesma coisa. Repreenda logo em nome de Jesus. E viva a sua vida para sempre, com alegria, fé e felicidade. Tudo bem? Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo aqui no nosso canal.